Você já sentiu que algo não bate naquele elogio? Às vezes, o sorriso chega, mas não aos olhos, e a intuição sussurra: tem coisa aí. Em muitas relações, a inveja veste roupa de cordialidade e a insegurança se esconde nas entrelinhas. Sem alarde, surgem comentários sutis, uma indiferença calculada, um humor passivo-agressivo que confunde. É como caminhar em piso encerado, parece brilhante, mas qualquer passo em falso vira queda. A boa notícia: você não precisa jogar esse jogo. Quando a confiança cresce por dentro, a desvalorização externa perde efeito. A filosofia estoica mostra um atalho: focar no que se controla, organizar o próprio juízo e não terceirizar a própria calma. Com pequenas práticas diárias, de atenção, postura e escolhas, é possível desmascarar a manipulação sem guerra, neutralizar o desencorajamento e continuar avançando com clareza. Este guia vai apontar sinais que, juntos, contam uma história: imitação que virou cópia, competitividade que passou da conta, sabotagem camuflada de ajuda, manipulação de informações servida como verdade. Não é para gerar paranoia, e sim percepção. Saber nomear o que acontece protege sua energia e sua rota. Você aprenderá a responder com firmeza, e não com fogo, com presença, e não com barulho. Ao longo dos tópicos, vamos alternar lupa e bússola, identificar o padrão e fortalecer sua direção. Onde houver inveja, enxergaremos a raiz. Onde houver insegurança, praticaremos ancoragem. Onde houver tentativa de controle, voltaremos ao essencial. No final, você terá um conjunto de atitudes simples para preservar sua paz, sem perder a elegância. E, se precisar, com um toque de humor, porque quem está centrado não se deixa arrastar. Aparências que enganam. À primeira vista, tudo parece gentil: um elogio simpático, um convite repentino, um conte comigo. Só que, por baixo, a inveja às vezes dá o tom e a insegurança rege o ritmo sem que ninguém admita. A gentileza vira verniz, brilha por fora, mas escorrega por dentro, criando uma fenda na relação. Pequenas piadas, silêncios calculados e uma indiferença sutil começam a compor o cenário. Não raro, surge desvalorização disfarçada de leveza: imagina, não foi grande coisa. Quando notar essa mistura, respire. Perceber cedo evita manipulação e desgaste desnecessário. Para separar aparência de essência, observe consistência entre palavras e atitudes ao longo do tempo. Quem apoia hoje e some amanhã pode estar operando por insegurança e competitividade ocultas. Note microcomportamentos: atrasos recorrentes, promessas vagas, um passivo agressivo travestido de humor. Repare se as notícias boas provocam indiferença ou uma mudança brusca de assunto. Mantenha um registro simples: datas, fatos, reações. Memória confiável corta a manipulação. E lembre, quem tem paz não precisa provar. Quem tem inveja, muitas vezes, tenta sabotar. Como agir sem perder a elegância? Foque no que você controla: postura, tom e limites claros. Responda com frases ancoradas: prefiro discutir com fatos ou vamos decidir pelo critério acordado. Exercite diariamente um rito estoico de centramento: respiração 4-6, breve revisão do dia, intenção para amanhã. Leitura fortalece o juízo. Meditações, de Marco Aurélio. Cartas de um estoico, de Sêneca. Quando sentir desencorajamento vindo do outro, devolva ao campo das evidências, sem drama. A clareza corta a neblina onde a manipulação gosta de se esconder. Cuide também do seu terreno interno. Insegurança ignorada vira terreno fértil para desvalorização alheia. Pratique pequenos compromissos cumpridos: 20 minutos de estudo, 10 de escrita, 5 de silêncio. Celebre vitórias sem estardalhaço. Quem sabe o próprio valor não precisa competir por aplausos. Se perceber imitação exagerada, evite ironia, reforce a sua identidade e siga produzindo. Se notar sabotagem velada, formalize processos e escalas. Transparência desarma boatos. E quando o clima ficar turvo, escolha a sobriedade. A sua confiança é o melhor antídoto. Humor leve ajuda. Se for para competir, que seja por quem mantém a calma por mais tempo. Convide a pessoa para critérios objetivos. Quem joga limpo não teme luz acesa. Se vier passivo-agressivo, não morda a isca. Volte ao acordo, ao prazo, ao dado verificável. Lembre-se: manejo firme, voz baixa, fronteira nítida, a tríade que poupa energia. No fim, a aparência que engana perde força quando encontra serenidade e método. E, se o palco mudar,
veremos como esses mesmos sinais se tornam mais claros no comportamento passivo-agressivo. Comportamentos passivo-agressivos. O passivo-agressivo costuma aparecer quando a pessoa quer discordar, mas teme o confronto. Vem em forma de brincadeirinha, silêncio punitivo, atraso estratégico e um quê de indiferença. É a insegurança falando por vias tortas, medo de expor limites, receio de ouvir não, inveja engolida a seco. O resultado: desvalorização sutil. Relaxa, nem é tudo isso, dita com um sorriso ensaiado. Você sai confuso, sem saber se houve crítica ou elogio, e é exatamente aí que mora a manipulação. Entender o jogo já corta metade do desencorajamento que esse estilo tenta provocar. Como identificar rápido? Observe as contradições entre mensagem e comportamento. Promete, mas não entrega, concorda na reunião, faz corpo mole depois, quase uma sabotagem social. Repare nos esquecimentos seletivos, nos atrasos que só ocorrem quando o mérito seria seu. Note o tom, elogios mornos seguidos de comparações que alimentam competitividade desnecessária. Se houver imitação exagerada das suas ideias, e depois, um esforço para reescrever a autoria, ligue o radar. Passivo-agressivo prefere o bastidor, onde a manipulação parece mais segura que a conversa franca. Como responder sem cair na armadilha? Traga luz e método. Use frases de ancoragem. Para evitar ruído, vou recapitular o combinado por escrito. Perguntas objetivas desmontam o nevoeiro. Qual é o prazo? Quem é responsável? O que é sucesso aqui? Mantenha um diário sucinto de fatos, datas, entregas, decisões, porque a memória é o melhor antídoto à manipulação. Se vier desvalorização, devolva ao critério quais métricas estamos usando para avaliar. E preserve a calma. No tabuleiro do passivo-agressivo, quem se exalta perde. Treino interno vale ouro. Antes de responder, respire 4-6 e faça a verificação estoica. O que depende de mim agora? Reforce hábitos que blindam contra desencorajamento. Revisão matinal de prioridades e checagem vespertina de progresso. Leituras úteis, meditações, de Marco Aurélio, Clareza de Juízo, e A Guide to the Good Life, de William Irvine, Práticas Modernas. Para conversas difíceis, prepare um roteiro, objetivo, exemplos concretos, pedido claro, próximo passo. Se notar sabotagem velada, amplie transparência, ata de reunião, canal aberto, critérios públicos, a luz seca a umidade. E siga adiante. O próximo sinal costuma aparecer quando as conquistas entram em cena e alguém tenta diminuí-las. Desvalorização de conquistas. A desvalorização aparece como quem não quer nada. Ah, isso qualquer um faria. Por trás, muitas vezes a inveja misturada com insegurança que não se assume. O passivo-agressivo veste esse recurso com ironia leve e um toque de indiferença. O objetivo oculto é plantar desencorajamento, corroendo sua confiança aos poucos. Repare como a manipulação mora no tom, não só nas palavras escolhidas. Quando você percebe o padrão, metade da sabotagem já perde a força. Na prática, responda com serenidade e método, sem entrar em competitividade infantil. Traga critérios. Vamos olhar os resultados. Prazo batido, qualidade entregue, impacto medido. Use exemplos concretos para ancorar. Números, feedbacks, marcos, fatos cortam manipulação. Mantenha um diário de vitórias semanal. 3 conquistas, por menores que pareçam. Isso fortalece sua segurança interna e neutraliza a indiferença alheia. Se vier nova tentativa de desvalorização, apenas volte aos dados, sem drama. Crie também rituais de proteção contra desencorajamento recorrente. Revisão matinal, o que depende de mim hoje? Revisão noturna, o que avancei? Leituras úteis, Ego é o Inimigo, de Ryan Holiday, Antídoto para a Competitividade Tóxica. E Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, Clareza de Objetivos e Disciplina. Implemente a regra dos 5 minutos, um passo pequeno agora evita paralisia por insegurança. E se notar imitação exagerada do seu trabalho seguida de desvalorização, anote, documente, ilumine. Quando a desvalorização é sistêmica, formalize, atas, e-mails resumo, critérios públicos. Isso dificulta a sabotagem velada e reduz espaço para boatos e omissões. Se alguém minimizar sua entrega, pergunte calmamente, qual parte não atende ao combinado? Convide para o campo objetivo,
Quem opera por inveja prefere a penumbra da ambiguidade. Mantenha o humor leve. Se é tão fácil, ótimo, mais gente pode contribuir com um padrão a mais. E seguimos. Quando faltam méritos para atacar, às vezes surge o realismo que, de real, só tem o desencorajamento. Ausência de apoio e desencorajamento. O desencorajamento costuma chegar vestido de realismo. Cuidado, isso é difícil demais. Por trás, muitas vezes moram insegurança e um pouco de inveja, ainda que ninguém confesse. A indiferença aparece na hora do seu anúncio importante, seguida de um silêncio calculado. Logo depois, vem aquela desvalorização sutil, talvez não seja o momento. É o primo tímido do passivo-agressivo, não ataca, mas mina o chão que você pisa. Perceber o padrão já reduz metade do peso dessa manipulação travestida de conselho. Como separar prudência legítima de sabotagem velada? Olhe para o histórico. Quem sempre aponta risco, mas nunca oferece alternativa, alimenta apenas desencorajamento. Pergunte, o que você sugere como primeiro passo concreto? A luz espanta a manipulação. Se vier indiferença, registre fatos, datas, decisões, o que foi pedido e o que foi entregue. Isso evita a imitação de narrativa depois e dificulta a desvalorização por boatos. E lembre, competitividade mal resolvida às vezes prefere que nada avance para ninguém ganhar. Ferramentas práticas blindam a sua confiança sem virar muralha. Estabeleça critérios públicos para projetos, metas claras, marcos quinzenais, indicadores simples. Recapitule por escrito. Entendi os riscos A, B e C. Seguirei com o passo X até sexta. Leia Meditações, de Marco Aurélio, Stillness the Key, de Ryan Holiday, para ancorar serenidade. Implemente o pacto de 24 horas. Quando ouvir desencorajamento, durma, revise dados e decida em calma. Assim, a insegurança alheia não sequestra o seu tempo nem a sua direção. Cuide do terreno interno, onde o medo se disfarça de prudência infinita. Prática diária, respiração 4-6, visualização negativa estoica e um micropasso imediato. Exemplo, enviar um e-mail de validação, prototipar em papel, pedir um feedback objetivo. Cada movimento reduz o espaço para sabotagem, desarma a desvalorização e quebra a indiferença. Se notar passivo-agressivo crônico, proponha um check-in curto e frequente, com agenda fixa. Com luz e ritmo, o desencorajamento perde graça, e você segue, centrado, rumo ao próximo sinal. Imitação exagerada. Às vezes a admiração vira imitação e a imitação vira cópia de identidade. Você fala, a pessoa repete. Você cria, ela reinventa e publica como se fosse dela. Pode haver inveja por trás, misturada à insegurança que busca muletas de validação. O tom, porém, vem embrulhado em cordialidade e uma indiferença estudada. Logo aparece a desvalorização. Isso é básico, eu também pensei nisso. Perceba, não é homenagem, é uma forma silenciosa de manipulação da autoria. Como lidar sem transformar tudo em competitividade infantil? Luz e método. Documente datas, rascunhos, versões, o histórico corta boatos e sabotagem velada. Quando o eco surgir, proponha critérios, vamos alinhar créditos e responsabilidades. Se vier passivo-agressivo, volte ao combinado por escrito e mantenha a voz baixa. Não entre em duelo de egos, responda com exemplos concretos e prazos objetivos. A clareza reduz o espaço para desencorajamento e neutraliza a imitação compulsiva. Fortaleça sua identidade criativa para que a cópia perca graça. Crie rituais, bloco de ideias diário, síntese semanal, revisão de princípios do seu trabalho. Leituras úteis, Roube como um artista, de Austin Kleon, com ética, e Meditações, de Marco Aurélio. Aplique a regra do próximo 10%. Avance algo único que só você pode acrescentar. Se notar manipulação de informações depois da sua entrega, publique changellogs curtos. Transparência consistente desarma a indiferença seletiva e educa o ambiente. Cuide do terreno interno. Insegurança própria sente o golpe da cópia mais do que precisa. Pratique a dicotomia do controle. Autorias você protege, reações alheias você não controla. Reforce limites. Posso compartilhar referências, mas o método A é próprio do meu projeto. Quando houver desvalorização insistente, pergunte, qual contribuição original você sugere? Isso desloca a conversa do ataque para a responsabilidade compartilhada.
E, se o padrão persistir, veremos como a competitividade excessiva costuma entrar em cena. Competitividade excessiva. A competitividade é ótima como treino, mas vira armadilha quando só vale se o outro perder. Nesse cenário, a inveja dirige e a insegurança pisa no acelerador, abrindo espaço para manipulação. Surge o passivo-agressivo, elogio morno seguido de comparação que desvaloriza seu esforço. A cada avanço seu, aparecem desvalorização e piadinhas que soam como desencorajamento. Às vezes, rola até imitação apressada do que você faz, apenas para não ficar atrás. O resultado é previsível, relações frágeis e uma corrida onde ninguém celebra de verdade. Como reconhecer rápido que a competitividade passou da conta? Sinais não faltam. Metas viram placar pessoal, e feedback vira munição para sabotar, não para melhorar. A indiferença seletiva às suas vitórias e atenção total aos seus deslizes, por menores que sejam. Quando você compartilha planos, alguém corre para fazer igual, com uma pressa de imitação. Prazos viram disputa, e a cooperação desaparece do vocabulário comum. Se o clima sempre parece jogo eliminatório, ligue o alerta para sabotagem. Responder bem exige método, não duelo de egos. Luz sempre desmonta manipulação. Defina critérios objetivos, escopo, prazo, qualidade e responsabilidade por escrito. Use perguntas que esfriam o passivo-agressivo. Qual é o critério de sucesso acordado? Transparência de processo reduz a margem para desvalorização e boatos. Rotina estoica ajuda. Respiração 4-6, revisão matinal do que depende de você, foco no essencial. Leituras úteis, meditações, de Marco Aurélio, e A Coragem de Não Agradar, de Ishiro Kishimi. Cuide do terreno interno para que a insegurança alheia não contamine seu compasso. Pratique a dicotomia do controle. Sua entrega, sim, a aprovação do outro, não. Celebre o mérito alheio de forma genuína. Isso desarma competitividade tóxica sem discursos. Se notar sabotagem, aumente a visibilidade. Ata de decisões, registros, marcos públicos. Quando reconhecer indiferença crônica às suas conquistas, entenda, é parte do jogo de poder. E é justamente essa indiferença seletiva que veremos a seguir, quando o silêncio vira ferramenta. Indiferença seletiva. A indiferença seletiva é um silêncio com roteiro. Some quando você vence, reaparece no seu tropeço. Não é distração, é estratégia de desvalorização que alimenta inveja e competitividade mal resolvida. Quem pratica costuma exibir um passivo-agressivo elegante. Nem elogia, nem critica, apenas apaga. Esse apagamento gera desencorajamento sutil, como se sua conquista não contasse. Por trás, quase sempre mora insegurança, pedindo que o mundo encolha para caber no seu medo. Perceber o padrão protege sua energia e corta espaço para manipulação. Como identificar? Observe quem celebra resultados alheios, mas esquece os seus, sempre. Checam tudo quando há falhas, mas mudam de assunto quando há mérito. Indiferença com hora marcada. Se há imitação do que você faz, seguida de silêncio sobre sua autoria, ligue o radar. Esse combo pode evoluir para sabotagem, boatos brandos, omissões em relatórios, lapsos curiosos. A chave é separar descuido ocasional de comportamento repetido e conveniente. Quando a coincidência acontece muitas vezes, não é coincidência, é método. Como responder sem alimentar a competitividade tóxica? Luz e serenidade. Padronize ritos de visibilidade, resumo semanal de entregas, checkpoints públicos, critérios de sucesso claros. Frases úteis. Para alinharmos, registro aqui os marcos alcançados e próximos passos. Se vier passivo-agressivo, volte ao combinado. Qual parte foge do escopo acordado? Leituras que ancoram, meditações, de Marco Aurélio, Centrar o Juízo, e Ego é o Inimigo, de Ryan Holiday. Prática diária, respiração 4-6, lista de 3 vitórias do dia e um microavanço imediato, antídoto contra desencorajamento. Cuide do terreno interno para que a indiferença não vire régua do seu valor. Aplique a dicotomia do controle. Você controla sua entrega e seus registros, não controla aplausos. Humor leve ajuda. Se não aplaudir, tudo bem, meu cronograma aceita silêncio. Quando houver desvalorização persistente, pergunte com calma: o que falta para reconhecer o critério X atingido? Se detectar manipulação ou sabotagem, amplie a transparência e convide outras vozes para a mesa.
E, com o quadro iluminado, seguimos para um terreno onde o silêncio dá lugar ao ruído, a manipulação de informações. Manipulação de informações. A manipulação costuma nascer de duas raízes, insegurança e inveja, em doses variáveis. Ela aparece como boato sussurrado, meia-verdade em reunião e omissão conveniente no relatório. Às vezes vem com verniz passivo-agressivo, me falaram que, seguido de indiferença calculada. O objetivo é simples: provocar desvalorização e desencorajamento sem se comprometer com os fatos. Quando a competitividade mal resolvida vira ferramenta para travar o avanço alheio. No limite, transforma-se em sabotagem silenciosa que desgasta confiança e tempo. Como identificar cedo? Procure inconsistências entre o que é dito e o que está documentado. Desconfie de fontes anônimas constantes e de versões que mudam conforme a audiência. Peça datas, autores, contexto. Manipulação detesta carimbo temporal e rastreabilidade. Observe a imitação de narrativas. Alguém repete seu ponto, mas troca sutis peças do quebra-cabeça. Se a mensagem sempre chega filtrada, pode haver indiferença pelos fatos e zelo pelo enredo. Mantenha uma timeline de decisões. Ela é antídoto direto à desvalorização travestida de dúvida. Responder exige luz e método, não fogo. A clareza desmonta o teatro. Reforce registros. Ata objetiva. É meio resumo. Critérios de sucesso publicados previamente. Use perguntas que esfriam um boato. Qual é a fonte? Onde está o documento? Qual trecho específico? Se vier desencorajamento, volte às métricas, escopo, prazo, impacto. Números cortam manipulação. Para ambientes com competitividade alta, crie checkpoints públicos e donos claros por entrega. Se notar sabotagem, amplie visibilidade e convide terceiros. Testemunhas reduzem espaço para distorção. Cuide do seu terreno interno para que a insegurança alheia não dite seu humor. Pratique a dicotomia do controle. Você controla registros e postura, não controla comentários. Rituais úteis. Respiração 4-6 antes de responder, revisão de fatos, só então a mensagem. Leituras, meditações, de Marco Aurélio, e A Arte de Ter Razão, de Schopenhauer, para enxergar sofismas. Humor leve ajuda, sem documento, é ficção, vamos escrever o capítulo certo. E quando a fala não entrega tudo, o corpo costuma trair, é o sorriso que não chega aos olhos. O sorriso que não chega aos olhos. Há sorrisos que falam antes da boca, os olhos ficam opacos, a testa não acompanha, o corpo vira vitrine de indiferença. É a linguagem não verbal desmentindo a fala de apoio, e, às vezes, revelando inveja guardada. O elogio vem, mas a entonação traz um leve passivo-agressivo, uma vírgula de desvalorização. Quem observa percebe, a insegurança cria rachaduras na máscara, e a manipulação escorre pelas frestas. Não se trata de julgar caretas, e sim de notar padrões repetidos, estratégicos. Quando a expressão diz não e a frase diz sim, convém ligar o radar. Como identificar sem paranoia? Compare momentos. Quando você anuncia uma conquista, há brilho genuíno ou um sorriso apressado seguido de mudança de assunto? A pessoa mantém contato visual, ou vigia o relógio sempre que o mérito é seu? Repare em microgestos, lábios cerrados após um parabéns, ombros que encolhem ao ouvir seus planos. Se isso surge em combo com indiferença seletiva e comentários de desencorajamento, o roteiro está claro. O corpo assinou a ata da desvalorização antes de qualquer palavra. O que fazer? Traga calma e método. Teste a realidade com perguntas objetivas. Quais pontos você mais gostou? O que podemos melhorar? Respostas vagas revelam pouco interesse. Respostas precisas mostram participação real e reduzem manipulação. Registre marcos e decisões por escrito. Transparência dificulta sabotagem velada. Se notar imitação apressada após suas novidades, alinhe responsabilidades e créditos com elegância. E mantenha a competitividade saudável. Colaborar é sempre mais rentável que apagar o outro. Treine o olhar e o coração, para não virar caça-sinais. Respiração 4-6 antes de reuniões, revisão das suas intenções, o que depende de mim, e foco no essencial. Leituras úteis, meditações, de Marco Aurélio, coerência interna, e o corpo fala, de Pierre Vaillant, para leitura crítica, sem misticismo. Prática simples, registro de 3 interações por semana com fatos e percepções, sem novela, só dados. Humor leve ajuda a reduzir a tensão,
Se o sorriso cansar, o café continua honesto. E quando os gestos traem as palavras, costuma aparecer a estratégia seguinte: projetar no outro as próprias inseguranças. Projeção de inseguranças. Projetar é mirar no outro o que dói em si. A pessoa critica seu traço exatamente porque não aguenta vê-lo no espelho. Surge como passivo-agressivo: você é competitivo demais, dito por quem vive em competitividade interna. A inveja entra de coadjuvante e vira diretora, pintando você como vilão para aliviar a própria tensão. Vem rótulos rápidos, desvalorização das suas intenções e uma indiferença conveniente aos seus fatos. No pano de fundo, mora a insegurança, pedindo anestesia através da manipulação de narrativa. Entender esse mecanismo já reduz o desencorajamento que ele tenta plantar. Como identificar sem confundir tudo com psicologia de rodapé? Procure simetria invertida. Quem acusa sabotagem é justamente quem opera com lapsos e boatos. Quem reclama de manipulação costuma editar versões, trocando contexto e autoria. Quem aponta sua falta de humildade ignora seus créditos e incentiva a imitação sem reconhecimento. A régua é o histórico. Padrões repetidos, sempre úteis a quem acusa, são pistas fortes. Quando a coincidência ajuda o acusador em série, não é coincidência, é método. Responder exige firmeza mansa e foco no verificável. Traga o diálogo para o chão. Qual fato específico você está citando? Em qual data? Padronize registros, ata, prazos, responsáveis. A luz pública derrete manipulação. Se vier desvalorização do seu esforço, recoloque critérios de sucesso e evidências simples. Evite o duelo emocional. Respire 4-6, volte ao que depende de você, e proponha próximo passo claro. Humor leve ajuda. Se a culpa é minha, tudo bem, me mostra onde, que eu corrijo com gosto. Treino interno é antídoto de longo prazo contra a projeção alheia. Pratique a dicotomia do controle. Seus atos e seu caráter, sim. Interpretações externas, não. Leituras úteis, Meditações, de Marco Aurélio, Autoconsciência, e Ego é o Inimigo, de Ryan Holiday, Antídoto ao Orgulho Reativo. Implemente o circuito curto, fato, reflexão, ação mínima, sem novela, sem esticar boatos. Se a competitividade do ambiente for alta, multiplique transparência e reconheça publicamente o mérito alheio. Isso desarma a inveja, corta o passivo-agressivo e torna a projeção menos eficaz. Sabotagem velada. A sabotagem velada não chega de frente, ela prefere atalhos e sombras. Aparece em coincidências repetidas, o arquivo que some, o recado que ninguém recebeu. Por trás, muitas vezes a inveja misturada com insegurança e um toque de passivo-agressivo. O pacote vem com indiferença calculada e desvalorização do seu esforço quando você questiona. O objetivo é produzir desencorajamento sem deixar digitais, apoiando-se em manipulação sutil. Perceber o padrão cedo poupa energia e evita que a competitividade tóxica dite o ambiente. Como diferenciar erro real de sabotagem? Olhe para a frequência e a utilidade do acaso. Se os lapsos sempre prejudicam você e favorecem a mesma pessoa, não é acaso, é método. Verifique a cadeia de informação. Quem tinha acesso, quando, o que mudou após sua entrega. Note sinais satélites. Imitação apressada do seu trabalho seguida de silêncio sobre sua autoria. Observe a coreografia, atrasos estratégicos, aprovações que não chegaram, critérios que somem. A soma desses movimentos revela manipulação com verniz de normalidade. Resposta eficaz não é briga, é luz. Padronize ritos, atas objetivas, checkpoints com donos e prazos, registros em ferramentas abertas. Reforce critérios públicos, escopo, qualidade, impacto, transparência derrete sabotagem. Frases que ancoram. Para evitar ruídos, vou recapitular por escrito o que foi decidido e por quem. Se vier desvalorização, retorne às métricas. Números furam a bolha do passivo-agressivo. Leituras úteis, Meditações, de Marco Aurélio, Estabilidade, e Extreme Ownership, de Jocko Willink, Clareza de Responsabilidade. Cuide do seu terreno interno para que a insegurança alheia não mude o seu compasso. Pratique a dicotomia do controle, seus registros e sua postura, sim, o teatro externo, não. Rituais diários, respiração 4-6, revisão matinal de prioridades, microavanço de 10 minutos no que importa. Se a competitividade estiver inflamada, celebre mérito alheio em público,
isso desarma a inveja. Humor leve ajuda. Se o acaso tem preferência, vamos convidar a estatística para a reunião. E, com o palco iluminado, abrimos espaço para o próximo passo. Um convite e reflexão que encaminha tudo ao estoicismo. Convite à reflexão, rumo ao estoicismo. Comecemos pelo espelho honesto. Reconhecer a própria insegurança não é fraqueza, é força em construção. Quando admitimos o incômodo, a inveja perde palco e a indiferença deixa de ser defesa automática. A filosofia estoica propõe trocar reatividade por direção, menos passivo-agressivo, mais clareza. No lugar da desvalorização interna, colocamos rotina e critério. No lugar do desencorajamento, pequenos passos. Se houver imitação ao redor, responda com originalidade calma. A sua voz não precisa gritar. A competitividade vira treino pessoal, não duelo. A manipulação perde graça quando tudo fica às claras. Traga o foco para o que depende de você. Intenção, esforço, padrão, registro e respiração 4-6 antes de agir. Quando surgir sabotagem, ilumine processos. Quando aparecer manipulação, peça fatos e datas. Se vier desvalorização, devolva aos critérios. Se pintar indiferença, publique marcos e siga o ritmo. A disciplina estoica é simples. Acorde cedo para o essencial e durma em paz com o feito. Leituras âncora, meditações, de Marco Aurélio, cartas de um estoico, de Sêneca, ego é o inimigo. Cada página reduz insegurança e enfraquece o passivo-agressivo que tenta morar dentro e fora. Práticas diárias tornam a confiança palpável. Revisão matinal de prioridades em 3 linhas. Visualização negativa estoica. Imagine o obstáculo e ensaie a resposta serena, sem desencorajamento. Diário de vitórias semanais. Reconheça avanços para não depender de aplausos nem de indiferença. Regra do próximo 10%. Avance um trecho que só você pode entregar, imune à imitação apressada. Checkpoints públicos eliminam a névoa onde a sabotagem costuma prosperar. E, quando o clima aquecer, lembre, silêncio estratégico, água, caminhada curta, e só então a conversa. Por fim, celebre o mérito alheio como prática de caráter. Isso desarma a inveja e baixa a competitividade tóxica. Estabeleça fronteiras sem barulho, limites claros, voz baixa, olhar nos dados, antídoto ao passivo-agressivo. Se perceber manipulação, convide a realidade para a mesa. Qual documento confirma essa versão? Ao notar desvalorização de si, recupere os fatos e a rota. Sua segurança não é voto, é hábito. O objetivo não é vencer pessoas, é vencer padrões que nos encolhem por insegurança. E, com essa bússola acesa, você atravessa ambientes difíceis sem perder a elegância, e sem perder de si. Agora é com você. Que sinal apareceu com mais frequência na sua vida? A indiferença que apaga, a desvalorização educada, o passivo-agressivo sorridente, a manipulação sussurrada ou a sabotagem por acaso? Onde a sua insegurança ainda abre brecha para que a inveja alheia dite o clima? O que você pode documentar, padronizar ou simplificar hoje para reduzir ruído amanhã? Pergunte a si mesmo, que atitude estoica eu coloco em prática nas próximas 24 horas? Um microavanço no projeto que importa? Um limite dito com voz baixa? Uma conversa franca com critérios claros? Que rituais diários, respiração 4-6, revisão de prioridades, diário de vitórias, vão blindar você contra desencorajamento, imitação apressada e competitividade tóxica? Reflita, quais ambientes merecem menos exposição sua, e quais relações merecem mais luz? Que padrão você decide encerrar agora? Manter silêncio diante de desvalorização, aceitar cronogramas nebulosos, tolerar boatos sem pedir fonte? E qual hábito de confiança pessoal você adota para que a manipulação perca palco e a sua presença ocupe o espaço certo? Se este conteúdo ajudou, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos episódios sobre como transformar insegurança em clareza e inveja em combustível para crescimento, com método, serenidade e um toque de humor.